Paulo quer ganhar dinheiro em todo canto, né? Isso eu não discordo, né? Eu entendo. Agora, uma dessas frentes é a arrecadação, certo? Então, o São Paulo teve a renda recorde lá no jogo da Libertadores. Foi vaiada a renda, mas teve arrecadação. Vaiada a renda. O desafio agora é algum tipo de retribuição ao São Paulino, para que o próprio São Paulo se beneficie. Isso. Então, o jogo do Ceará não é possível, que já estava vendendo ingresso, aliás, de forma sacana. Eu lanço o desafio da promoção de ingresso a partir do jogo com o Palmeiras, no próximo domingo. Vão ser 6 jogos em casa. Vamos ver. É Palmeiras e mais 5 em casa. Então, mas Sendo em casa... que vai ter em casa, pode ter ser que na não Vila ser, Belmiro, exatamente. Mas então, eu desafio, viu, Júlio Casares? nós desafiamos, juntos. Isso. Ingresso barato até o fim, para ver se a torcida vem. A torcida não dá para reclamar um pio da torcida. Fez tudo o que é possível fazer. Exato. Se mobilizou, berrou que nem uma louca no jogo. Enfim. Lucas Casadori, como juntar os cacos para o resto do ano? Acho que isso que a gente acabou de falar é um ponto. O cara faz uma promoção de ingresso, tenta trazer a torcida e tem que falar, cara, essa turma tem que... O São Paulo tem que ir para a Libertadores ano que vem. Junta aí, agora o Lucas vai voltar, espero, o Oscar vai voltar, com esses reforços, se é que eles puderem jogar direito, é na mão desses caras aí, né? Então, é na mão deles, no Crespo, na mão do Crespo também. Sim. Agora, tem uma situação que é nova e que a gente não sabe medir o impacto ainda, que é esse distanciamento que vai existir entre o departamento de futebol e o presidente do clube por questões políticas e tal. Sim. Porque essa reviravolta, essa virada de página, essa mobilização para, por exemplo, voltar a Libertadores, o ideal é que seja feita como um todo, né? Uhum. Pelo clube também, mas dá para perceber que cada um tá preocupado com a sua coisa. Um lá com o fundo de Cotia, outro não sei o que lá. Então vai depender muito, mais do que nunca, mesmo do técnico dos principais jogadores, essa recuperação. Perfeito. Do São Paulo brasileiro. Concordo. Já que o Crespo não tá escolado e não aceita, e não topa, e com razão, encarar as buchas da torcida, ele tá desviando dessas responsabilidades, se fecha com o time e vai embora. Exatamente. Vai ter que fazer isso. Souza, tenho a sensação de que com o Zubeldia tínhamos classificado, mas o Brasileirão seria complicado. Então. Provável que... É possível que, assim, é difícil dissociar uma coisa da outra. Se o São Paulo estivesse na zona do rebaixamento, talvez estivesse com a corda no pescoço, pressionado, com a torcida contra, mesmo na Libertadores. É difícil de dissociar. Mas, é indiscutível que o Zubeldia fez uma Libertadores melhor que a do Crespo, né? Porque o time competia mais como Libertadores. Sim, acho que esse é o negócio. Não é que era melhor ou pior, jogava melhor, jogava pior, acho que até que jogava pior. Porque diante dos os bons jogos do Crespo são melhores que os bons jogos do Zubeldia para mim. Porém, é o tipo de jogo. Acho que é o tipo de competição. Acho que o Zubeldia ele encarnava o espírito da Libertadores mais que o Crespo, me parece, sei lá. Sim, ainda tem aquela questão, mas como você mesmo salienta, o Zubeldia estaria suspenso do jogo do Atlético Nacional. Lá em Medellín. Vai saber se tivesse, estaria suspenso de novo do outro. E assim, eu não discuto as Libertadores do Zubeldia, acho que elas foram as duas muito boas, tanto que o cara terminou 15 jogos invicto, 14 jogos invicto. Aliás, o Dorival Júnior aqui tá vindo aqui, ele também discorda. Olha o Dorival. Olha, mas cara, tá cansado o Dorival. Peraí, eu vou dar uma. Dorival, beleza? Valeu, Dorival. Pintou o Dorival. Dorival. Mas tá mais bonitão, mais inteiro. Vai falar. Então, aí, e eu acho que aí é o que você falou. Na outra frente, aí assim, digamos, o Zubeldia ia privilegiar a Libertadores de qualquer forma. O brasileiro tava meio encalacrado na mão dele. Vai. A projeção era o São Paulo, talvez, seguir na Libertadores, mas estar muito complicado no brasileiro. E aí chega, vai semifinal com o Palmeiras, aí cai com o Palmeiras, que seria normal, com o Zubeldia. Aí você cai no brasileiro também. Aí você não. Como é que você vai no Brasil? Essa é uma. Esse é o negócio. Beto Coin. Tempo de contrato do Lucas Luciano Oscar. Não é melhor
encerrar com eles no fim do ano. Do Lucas tem mais 2 anos pela frente, além desse. Todos têm contratos. Do Lucas não, do Oscar, né? Todos têm contratos mais novos. Então, o encerrar significa o seguinte: pagar. O jogador topar e você fazer uma rescisão que vai criar um custo grande para o São Paulo. Não é simples isso. Eu também acho que essa política, de qualquer forma, visando ano que vem, eu tenho várias preocupações. Vai ter uma pergunta aí sobre o Luciano, eu sei, que foi o vilão da eliminação. Eu tenho várias preocupações, porque o São Paulo, o que a gente já sabe, o São Paulo ano que vem não vai ter ainda... Não vai ter contratação de novo. Vai ser parecido com esse. Vai ser parecido com esse, em termos de gasto de elenco, né? Então não tem muito milagre, não tem tipo, vai sair, vai melhorar o time, você não tem essa garantia. Isso, exato. Você vai perder os jogadores, talvez você economize grana, mas você vai perder esses jogadores. Por isso que eu acho que não deveria ser o caminho. Agora você vai até o fim com esses caras. O que, por exemplo, uma coisa que pra mim não vai fazer sentido nenhum é o Luiz Gustavo, que termina o contrato agora. Não, esse aí tá. Você abre um buraquinho ali, né? Abre um espaço na folha. Tem os emprestados, de Neno, Rigoni, talvez, né? E aí, assim, um pouco de um mínimo de confiança que esses caras não vão se arrebentar de novo. Podem não entregar tudo que podem entregar, mas pelo menos não vão ficar o ano inteiro machucados, imagino. Então, essa é uma questão também, né? Eu acho que as questões médicas do São Paulo, a gente tá falando, as questões graves, né? Embolia pulmonar de ruptura de vértebra, mas começou a ter também lesão muscular, sobretudo no principal jogador do time, o Marcos Antônio, 3 vezes lesão muscular. Chegamos no Luciano aqui, ó. Chegamos? O Júlio Flamini. Como não desanimar com a atual fase do São Paulo? Já acabou o ciclo do Luciano? Cara, eu acho que o Luciano agora ele vai ter um negócio que ele já flertou com ter, mas nunca vai ter tão forte. Ele vai ter agora bastante resistência, eu acho, de parte da torcida. Ele tá bem marcado. Mas eu acho que vale pra ele o que vale pros outros caras. Não vai encerrar o contrato do cara. Então fica aí até aí. Então, mas vamos lá. Eu acho, aí tá. Ele também paga pela ausência dos outros. Tá. Né? Sim. Pela ausência dos outros, né? Então, como referência e tal, né? Por exemplo, a eliminação do ano passado, né? O Caleri, ele perdeu gols. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Sem goleiro, perdeu pênalti. Mas tinha uma coisa mais diluída. O Luiz Gustavo tinha errado, o Lucas tinha errado o pênalti também. Agora tá tudo... Mas só uma coisa, mesmo naquela circunstância, eu sei que não era tudo nele, mas ficou um pouco no Caleri. Tanto que até hoje alguém revolta essa história. Fica. O Caleri já perdeu, não serve mais. Então, eu tô dizendo que a ausência dos outros, a responsabilidade ficou praticamente só com o Luciano, porque os outros não têm condição de entregar quase nada. Agora, a minha questão é assim, acabou o ciclo agora, faltando 15 jogos para acabar a temporada e definir. Não. E aí a questão assim, o São Paulo, duas questões. O São Paulo tem dinheiro para contratar alguém melhor que o Luciano? Essa é a minha pergunta. Sim. Direta. Tem dinheiro para contratar alguém melhor que o Luciano? Segunda pergunta. Tem alguém no time atual, como disse o Crespo, melhor que o Luciano para jogar pelo São Paulo nesse momento? Então essas são as duas questões que eu faço. Se vocês tiverem as respostas afirmativas, me indiquem, por favor. Rafa Alonso, o que acharam do Mailton nos seus primeiros jogos? Cara, eu vou falar que, assim, o que me pega não. O diagnóstico que eu faço é que é um cara que veio da Chapecoense, da Série B, no seu jogo, o primeiro jogo que ele foi, não nem titular, mas que entrou, um dos primeiros jogos, era 60 mil pessoas do São Paulo com uma bigorna nas costas para virar um jogo enroscado. Cara, não é simples para um jogador. Eu acho que ele tem algumas virtudes. Ele bate bem na bola, os escanteios dele são sempre bons, bem cobrados, perigosos. Acho que ele toma uma decisão muito errada, mas acho que isso é uma afobação de quem está vivendo um mundo novo. Então eu preciso esperar um pouco mais. Você? Perfeito, concordo com você. Acho que ele pode ser bastante útil. Está assustado ainda, tomando essas decisões erradas. É típico de um jogador que ainda está
se ambientando. O cara pegou, na verdade, 3 roubadas, né? Ele estreou em Quito, foi bem no segundo tempo em Quito. Vila Belmiro com o time reserva, foi mal. E ontem ele entrou no intervalo com a classificação já comprometida completamente. Ele tentou, mas assim, ele não se omitiu, ele se esforçou, mas ele se precipitou diversas vezes, né? Quem sabe, mas acho que ele vai ser útil. Vai ser útil. Vamos esperar uma circunstância um pouquinho melhor, né? Para ele ter uma avaliação mais justa. Antônio Carlos Said, devemos parar de nos iludir e focar na reestruturação até 2027? Eu defendo isso há alguns anos. Mas o que é se iludir? Não, assim, achar que vai ser campeão da Libertadores, assim, claro que no fim das contas, quando vai jogar, você fala, talvez ganhe, como aconteceu ontem e como vem acontecendo. O que eu acho o meu mais correto e honesto, Antônio Carlos, é falar com todas as letras as coisas. Deixar as coisas claras. Talvez, deixar assim, é improvável que a gente ganhe coisas nos próximos anos, mas em compensação a gente está economizando aqui, aqui, aqui e ali. É o que eu falei um pouco ontem para você, né, Arnaldo? O que o São Paulo entrega para o seu torcedor hoje, além do ingresso caro que a gente viu, ele entrega um time fraco, limitado, e quando você vai para fora de campo ele não entrega tudo de economia que se esperava. Ou para muita gente não entrega nada de economia. Então, o que você entrega no fim das contas? Esse é o meu problema. Esse é o problema, esse me parece ser o problema, diga. Sim, eu acho que essa situação é transparente, mas assim, a gente agora, mais recentemente, com mais informação, mais acesso, chega à conclusão, e eu acho mesmo, que está valendo a pena o início da reestruturação financeira. Ela pode não ter sido exemplar como poderia ser, mas está valendo a pena, sobretudo quando você olha não para o Palmeiras, para o Corinthians. Para mim é um desespero o que acontece com o Corinthians hoje. Sim. Eu acho que o São Paulo tenta, da sua forma, dar um passo diferente. E tudo seria mais fácil se fosse, como você falou, transmitido de uma forma clara. Olha, nossos limites são grandes, tudo que a gente puder fazer em termos esportivos, a gente vai fazer, mas a gente não tem condição de acompanhar os demais. Nós vamos fazer só contratações pontuais, etc, etc. E aí eu acho que o iludir depende muito de como o seu time estiver naquele momento. Aí ele deu a semifinalista da Libertadores. E jogar a Libertadores, fazer parte da Libertadores, ela tem, além do significado econômico, um significado de autoestima e de mobilização muito grande. Então o São Paulo deveria tentar voltar à Libertadores via brasileiro e fazer pelo menos uma temporada parecida com essa, né? Isso. Acho que essa é a questão. O André Adler, falando em grana, ele fala o seguinte: é um raciocínio que está sendo muito espalhado na internet e nas redes sociais, e a gente pode falar sobre isso. Essa classificação traria 11 milhões de reais. Não valia um esforço a mais pelo Marcos Leonardo? Você entende o raciocínio, né? Entendo. Ia ganhar 11 milhões e dá 11 milhões pro Marcos Leonardo. Bom. Entendo, não é vai tomar banho, né, cara? Vai você bater meu carro. Você viu como é que o cara fez? Olha lá o que ele tá fazendo. Mas fala. Vai vendo, né? Não é essa conta exata, e nessa época, nessa era, não existe esse raciocínio. O objetivo esportivo, ele não está atrelado ao econômico diretamente, como poderia estar em outra situação. Tanto que quando você vende um jogador hoje, você não pode reinvestir no elenco, né? Então assim, 11 milhões, o São Paulo, se tivesse os 11 milhões, ele não estaria contratando um jogador nesse momento. Ele Sim. estaria colocando esse dinheiro em outro lugar. Essa é a questão. Isso. Né? Então, de novo, esse discurso está na boca de companheiros. Não contratou um 9, vendeu a base toda e tal. De novo, talvez precisasse fazer isso.
vender jogadores, não investir em contratação por esse plano de reestruturação financeira. Sim. Se a comunicação fosse clara, dá para entender isso. Sim. Até E, talvez, de novo, talvez até pega o tenha Corinthians, uma marra. O São Paulo não É. poderia fazer isso. Vai tirar 11 milhões da onde? Pensa, às vezes até o resultado vem, né? O Corinthians, vamos lá, o Corinthians foi campeão paulista, teve aquela arrancada para chegar à Libertadores, depois deu tudo errado, pode ser até campeão da Copa do Brasil. Para fazer isso, ele contratou, por exemplo, o Garro não pagou o time do Garro. Ele contratou o Memphis, ele não consegue pagou, pagar o Memphis. Vale a pena? Ele já ganhou não sei quanto da fase da Copa do Brasil. Sim. Não vale a pena. Nesse aspecto não vale a pena. Perfeito. E aí o Edson Martins fala: diante do cenário atual, qual dupla de ataque devemos ter contra o Ceará? Tapia e Luciano? Pois é, puta. Pra ver se o Luciano vai jogar, né? Então. Como é que o cara vai entrar? Eu falei na resposta. Eu acho até que ele deveria. Sei lá, vai que o cara dá uma desencantada aí. Não, deveria. Até porque não tem outro. Mas, enfim. Então, até porque não, é principalmente quem joga. Né? Então tá, beleza, a torcida vai. Não, eu tô falando se o cara tiver abalado. Então vai estar. E acho que assim, os alvos preferenciais agora da torcida no Day After pro ataque são o Rigoni e o Luciano. São os melhorzinhos desse elenco, na meio pra frente. Então joga com o Tapia e de Neno, né? E aí, a organizada decidiu se manifestar, decidiu se mobilizar com relação às críticas que são feitas e têm que ser feitas à diretoria. A torcida independente, a principal organizada do São Paulo, publicou uma nota oficial neste sábado mesmo. Vamos lá, já está na tela, vamos ler. Nota oficial separando leões de hienas. O protesto está marcado. Segunda-feira, a partir das 18 horas, portão principal do Morumbi. Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados. Casares, Belmonte, Chapecó, Nelson, Rui Costa, Sanches, Pedro Campos. Não se trata de perder classificação, se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo. Um ciclo que se repete. A torcida não salva toda a competição. O São Paulo Futebol Clube não pertence aos cartolas que o lotearam, muito menos aos vitalícios. Importante, convocação. Aí vem as cutucadas, né? Jornalistas são paulinos que tanto falam merda, venham protestar conosco. Blogueiros são paulinos que gostam de falar mal da organizada, bora protestar. O BO é seu, Casares. Ou resolve ou renuncia. Pelo direito ao voto nas eleições de presidente, pela transparência nas contas, por auditoria externa, pelo fim do Conselho Vitalício, pela modernização do CT da Barra Funda, pela demissão dos conselheiros incompetentes. Traga o seu cartaz, faixa a sua indignação escrita. E tá aí, então, a manifestação da torcida independente convocando, então, para um protesto na segunda-feira. Era o que a gente queria, era o que todo mundo queria, era o que o torcedor comum queria quando gritou para o Casares ir para aquele lugar na quinta-feira no Morumbi, que a organizada comprasse. E a organizada tem que entender que fica estranho para o torcedor comum, se todo mundo está criticando uma mesma coisa e a organizada não compra. Ué, por quê? Se todo mundo está ali pelo São Paulo. Se o ídolo é você, torcedor. Então, calma aí. Era isso que o torcedor comum de São Paulo queria. Era isso que, acho que a maioria de nós, enquanto profissionais desse veículo segmentado que é o Arquibancada Tricolor, queríamos. E tá aí, então. Agora é o momento de cobrar quem é o verdadeiro responsável. Porque a eliminação aconteceu com o Crespo, aconteceu com o Rogério Ceni, aconteceu até com o Dorival, aconteceu com o Reinaldo, aconteceu com o Rodrigo Caio, aconteceu com o Arboleda, aconteceu com o Pablo, com o Luciano. Não é o jogador que está lá em campo, não é o treinador que está lá na beira do gramado. Todos têm um denominador comum, que é uma gestão fraca, uma gestão que só prejudica o São Paulo Futebol Clube. JP, então está marcado o protesto para segunda-feira. A gente espera que seja uma grande mensagem aos que, nesse momento, estão no comando. Não são os donos do São Paulo, mas que, nesse momento, estão no comando do clube. É isso, Boni. O que era cobrado da organizada era esse posicionamento mais firme, né? Porque agora também não adianta falar, não sei o quê, vocês... Cara, faltava mesmo, né? Tava faltando essa cobrança e que bom que ela, pelo visto, vai acontecer. Mas precisava, né? Porque o torcedor comum, ele tá cansado, cara, de tentar sozinho criticar, tentar sozinho cobrar. E a organizada, querendo ou não, tem uma voz muito importante no time do São Paulo, no clube, né? Tem um acesso maior do que o torcedor comum, naturalmente tem
um peso maior a palavra da organizada e, querendo ou não, tem uma força maior nos bastidores do São Paulo do que um torcedor comum. Isso é natural, isso é óbvio. Então precisava realmente desse protesto, porque não dá mais para diretores, conselheiros, enfim, fazer o que quiserem dentro do São Paulo sem terem cobrança. Para dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que não vão ser cobrados, sabendo que não tem pressão para cima deles. Que quem acaba sofrendo tudo isso é jogador, é técnico, é familiar de jogador. Também não vou colocar na posição de coitado também, tá? Não vou colocar, o jogador coitadinho que perdeu o jogo. Não, não é isso que eu tô falando. Só que sempre acaba recaindo sobre técnicos, sobre jogadores, que também têm sua parcela de culpa em determinadas partidas, determinados jogos, que tem um erro de escalação, que tem um erro de mudança, que tem um erro tático, tem um erro de treino, e aí o jogador também que falha ali em determinados lances, perde gol embaixo da trave, que perde a bola na saída de bola. Então, cara, também tem culpa, né? Também são jogadores que têm a culpa, são técnicos que têm culpa também em determinadas eliminações, determinadas derrotas. Só que, como você falou, todos esses jogadores que passaram nos últimos anos, passaram por eliminações vergonhosas, técnicos que passaram por eliminações vergonhosas, que perderam títulos que estavam quase ganhos. E isso acontece nos últimos anos. E por que acontece? Porque é um problema de administração do São Paulo. É uma gestão que por muitos anos é incompetente, é uma gestão que aumenta a dívida do São Paulo, que atrasa pagamentos de salários, de direitos de imagem. É uma gestão que vende jogadores a preço muito baixo e contrata de forma muito duvidosa, dispensa jogadores ou negocia jogadores com um argumento de vamos reduzir a folha salarial do elenco. Hoje a folha salarial do São Paulo não é reduzida e o elenco enfraqueceu. Eu estava analisando ontem a primeira escalação do ano do São Paulo, a escalação do jogo da FC Series, né, contra o Cruzeiro, amistoso lá no início da temporada. Para mim, o elenco do São Paulo naquele momento era muito melhor do que o de hoje. Tinha mais opções. O São Paulo tinha jogadores da base, isso que não tinha nem os jogadores que estavam na Copinha ainda. Jogadores que venceram a Copinha e depois vieram para o elenco do São Paulo. Então, cara, a desculpa era a redução salarial, a redução da folha salarial do elenco. Mas isso não aconteceu. São Paulo não reduziu a sua folha salarial. São Paulo enfraqueceu o seu elenco e manteve o custo alto. Em certos momentos até aumentou o custo. Então, isso são coisas que precisam ser explicadas. Está na hora de dirigentes, né, dos presidentes, eu não falo só do atual presidente, mas dos que virão pela frente, dos que vieram anteriormente. Esses caras, nessas derrotas, como foi a de quinta-feira, precisam dar a cara a tapa. Esses caras precisam dar entrevista. Não adianta ficar sobrando só pro Rafael, pro Luciano, pro Lucas Moura, pro Crespo. Não adianta ficar só nos caras, enquanto os verdadeiros responsáveis por toda essa fase ruim do São Paulo, por todo esse problema que perdura por anos, e se continuar desse jeito vai ser ainda pior nos próximos anos, esses caras ficam na boa. Esses caras só aparecem na hora boa. Para postar foto com reforço é rapidinho, mas para aparecer, para dar entrevista depois da derrota, para chamar a responsabilidade, aí se esconde, né? Exatamente. E tem que ser que nem falou aqui o Felipe Dias, hein? 18 horas, muita gente ainda está no trabalho, ainda 2 horas antes do jogo. Fica parecendo que fizeram só por obrigação. Não vou falar isso, mas tem que ser algo corriqueiro a partir de agora, nesse final de ano. Não pode ser só um protesto no jogo contra o Ceará e acabou, achar que a cobrança está feita. Não, tem que ser um protesto, primeiro, com veemência, segundo, corriqueiro, frequente. Continuar cobrando o tempo inteiro, antes de cada jogo, se for possível, antes de cada jogo no Morumbi, e até em outras ocasiões também. Esses protestos têm que acontecer. Está na hora da torcida cobrar, do torcedor comum e do torcedor organizado cobrarem os verdadeiros responsáveis por terem colocado o São Paulo nessa situação. Porque o Oscar pode não ter jogado, o Lucas pode estar machucado, mas não são eles dois, não é o Luciano, não é o Caleri, não é o Rafael, não é o Arboleda, não é o Alan Franco, que colocaram o São Paulo com 1 bilhão de dívidas. Não são eles que colocaram. Eles podem errar um passe, entrar numa intensidade menor, podem errar um gol feito, isso eles podem fazer, que é o que está na função deles, que é o que eles fazem da vida, que é jogar futebol. Isso pode acontecer. Agora, quem colocou o São Paulo com 1 bilhão de dívida não foram eles. Nem o Crespo, nem o Rogério Ceni, nem o Dorival, nem o Muricy, nem ninguém. Enfim,
Treino em espaço reduzido. A novidade ficou por conta de Cedric Soares, né, recuperado de virose. O lateral direito desfalcou o time de Hernan Crespo na partida contra a LDU na Libertadores e antes também no clássico contra o Santos na Vila Belmiro por conta desse mesmo problema. Na verdade, o Cedric já tinha esse problema desde o jogo de ida da Libertadores contra a LDU, né? Mesmo assim foi titular naquela partida e acabou sendo substituído no intervalo. O português treinou normalmente com o elenco, sem nenhuma restrição, e a tendência é que ele seja ao menos relacionado para o jogo de amanhã contra o Ceará. Lucas e Oscar apareceram nas imagens de treino com bola com o elenco. Oscar dificilmente voltará antes da data FIFA, né? Como o Crespo confirmou em entrevista coletiva. Ou seja, o retorno do Oscar deve acontecer apenas depois do dia 14 de outubro, quando encerra a data FIFA também, né? Mas enfim, voltando à questão da torcida, o Baby fez um post hoje, mas eu vou citar apenas ali a última postagem dele nos stories, que é muito interessante, abre aspas. Luto, diretoria amadora, jogadores medíocres, futebol de time pequeno, 2026, reformulação já. Parte da torcida quer ali uma reformulação e já até fez uma lista de dispensa, tá, gente? Os principais alvos são os medalhões que não renderam esse ano. No X, um tal de Jack Tosi postou o seguinte, abre aspas. Caleri, obrigado pelos serviços, libera no fim do contrato. Luciano, obrigado pelos serviços, libera no fim do contrato. Luiz Gustavo, manda embora. Ferreirinha manda embora. Enzo, não deveria renovar. Arboleda é tchau, Ferrares é tchau, Sabina é tchau. Tem que reformar esse time, fecha aspas. Outro torcedor que postou diz: se o Lucas é São Paulino, ele rescinde e vai para os Estados Unidos. Se o Oscar é São Paulino, ele rescinde e vai para a China. Horríveis, saiam do meu time. E Casares, vai tomar suco de caju. Incompetente, horrível, burro. O pior presidente da história, fecha aspas. Para finalizar, o portal O Corneta Tricolor disse o seguinte: salário do Lucas, R$1.800.000. Salário do Oscar, R$2.300.000. Salário do Luiz Gustavo, R$900.000. Salário do Tolói, R$600.000. Onde estavam esses senhores ontem? Chorar em frente às câmeras não adianta. É preciso jogar, ser homem e reconhecer que não vai render mais. Fecha aspas. Comentário forte, mas que tem ali uma certa base, né? Fora o Rigoni, que deve ganhar aí pelo menos 500 pau por mês. Mas é aquilo que eu sempre falo, cara. Cada um é merecedor daquilo que ganha. Cada um é digno do seu salário. Não tem como a gente ficar, ganha tanto, ganha... Não, cada um é digno do seu salário. Os caras não obrigaram o São Paulo a pagar o que tá pagando. O São Paulo aceitou, o São Paulo acordou pagar aquilo que eles estão ganhando. Tem que criticar a diretoria que fez o acordo, que aceitou o acordo. Bom, o que sabemos é que haverá sim mudanças no São Paulo, tá? Não só em termos de jogadores, mas também na questão de diretoria. A pressão está gigantesca, repercutindo muito internamente de maneira negativa e as mudanças estão sendo analisadas, tá, gente? Você colocaria quem nessa lista de dispensa aí e tiraria quem dessa lista de dispensa? Comente aqui abaixo, monte a sua lista de dispensa aqui abaixo que eu quero saber a sua lista de dispensa, tá? O Manchester United definiu o futuro de Casemiro. O volante está liberado pelo clube inglês ao final do contrato, ou seja, na metade do ano que vem, quando acaba o contrato dele com o Manchester United, o Casemiro poderá ali, né, definir o seu futuro, assinar de graça com qualquer clube. Na verdade, a partir de janeiro ele já poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. A informação veio do portal britânico, o The Sun. Recentemente, Casemiro entrou na mira do Flamengo e também do Palmeiras, que sondaram a situação do jogador. O Palmeiras ainda está de olho, tá, rapaziada? Casemiro recebe um alto salário do Manchester United. Por conta disso, o clube inglês definiu não renovar o contrato dele, né? Se eu não me engano, teve até uma diminuição no salário para permanecer nessa temporada e tal, né? E há uns 2 anos, o Júlio Casares disse o seguinte sobre o Casemiro, abre aspas: nós temos o aspecto de receber de volta. Assim vai ser com o Casemiro. Quando ele decidir voltar, o São Paulo está de portas abertas, fecha aspas. As portas do São Paulo para o Casemiro estão mais do que abertas, né? Estão escancaradas. O problema, é money, 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 money. Segundo Jorge Nicola, o Casemiro priorizará o São Paulo em caso de uma volta ao futebol brasileiro. Porém, as informações que chegam pra gente neste momento é que o Casemiro não quer voltar ao Brasil por agora, tá? Claro, até o fim do contrato dele com o Manchester United, na metade do ano que vem, muita coisa pode rolar e o Casemiro pode mudar de ideia, né? Mas hoje o pensamento do volante é de permanecer no exterior. Talvez ele vá ali para mercados alternativos, como o mercado da Arábia Saudita, do Catar, ou até mesmo nos Estados Unidos. O México também tá com grana, pode ser que ele vá para lá também. Enfim, você aceitaria a volta do Casemiro caso ele queira vir para o Brasil e priorize o São Paulo? Comente aqui abaixo a